Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, é um prazer estar com vocês, queridos. Quero trazer uma meditação, meus irmãos, nessa noite. Estava meditando aqui na Palavra de Deus e gostaria de compartilhar com todos vocês, neste momento, Marcos capítulo 5, versículo 36. Palavras do Senhor Jesus nos diz o seguinte. Vamos ler o versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. A reflexão que vinha à minha mente era: vencendo as palavras de incredulidade. Ora, queridos, estas palavras que nós acabamos de ler, elas são palavras bem propícias para o tempo que nós estamos vivendo. São palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo: não temas, crê somente. Depois que Jairo foi interpelado e ouviu palavras de amigos que vinham da sua casa. E o Senhor Jesus lhe anima, lhe fortalece, dizendo-lhes estas palavras que eu acabei de ler para vocês. As palavras de Cristo, meus amados, elas são palavras que geram fé, que inspiram a fé. Por quê? Porque nesta vida nós sempre vamos encontrar palavras de incredulidade. Palavras estas que muitas das vezes podem vir por pessoas que estão perto de nós. Essas pessoas que trouxeram essas palavras para Jairo, desalentadoras, destruidoras, devastadoras, são pessoas que diz que eles chegaram da parte de Jairo. Certamente eram pessoas que eram próximas dele. E quantas das vezes essas palavras chegam, porque geralmente palavras de incredulidade, elas vão gerar medo, vão gerar exatamente debilidade, dúvidas na vida. Existem alguns momentos na Bíblia Sagrada que se demonstra como chegaram palavras de incredulidade. Se não, vejamos. Quando os 12 espias foram conhecer a terra prometida, e ali chegaram e viram os frutos, e conheceram que a terra, na verdade, era uma terra que manava leite e mel. Ao regressarem e trazerem os seus relatórios, 10 espias trouxeram palavras de incredulidade. A terra é boa, mas tem gigantes, nos vão devorar, seremos como um gafanhoto diante deles, não é? E somente 2 tiveram palavras de fé: Calebe e Josué. Aquelas palavras de incredulidade desanimou o coração do povo, desalentou o coração do povo. E nós não fomos chamados a trazer palavra de incredulidade, nós fomos chamados a trazer palavras de fé, palavra de ânimo, palavra de vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aqueles 10 espias, com a sua incredulidade, impediram da nação
entrar na terra prometida. Que aquela geração entrasse na terra prometida. Porque a palavra de incredulidade desanima não só aquela pessoa que está dizendo, mas aqueles que estão ouvindo. E aqui nós aprendemos que nem sempre a maioria tem razão, nem sempre a maioria está de acordo ao projeto de Deus. Somente 2 homens, Caleb e Josué, 2 de 10 espias, tiveram palavra de fé, palavra que agradaram o coração de Deus, palavras que eram o que Deus queria que os 12 espias dissessem. A incredulidade nos impede de desfrutar da promessa, de viver a promessa. E por causa das palavras de incredulidade, toda aquela geração que viu as pragas no Egito, que viu os feitos de Deus no deserto, não entraram na terra prometida. Somente Caleb e Josué, daquela geração, entrou na terra, porque foram homens que tiveram um espírito excelente, foram homens que tiveram uma perspectiva de fé, foram homens que viram não as fortalezas do povo daquele lugar, mas viram a grande fortaleza que havia em Deus para dar-lhes o que lhe havia prometido. Louvado seja o nome de Jesus. Em uma outra oportunidade, nós encontramos palavras de incredulidade que desanimaram todo um exército, desde o rei até os seus generais e soldados ficaram paralisados. As palavras de Golias, que desafiou os esquadrões de Deus por 40 dias. O medo e a incredulidade dos esquadrões de Israel era clara e evidente. Porque o medo faz você ver o gigante ainda maior do que o que ele já é. Quando eu estou falando de gigante aqui, estou falando de maneira figurada, porque aqui no caso de Golias eram gigantes físico e literal, mas os gigantes das nossas vidas podem ser muitos outros. E estavam todos ali paralisados, tremendo de medo daquele gigante que os desafiava, os afrontava e afrontava a Deus. Até que chegou alguém cheio de fé. Chegou Davi. E Davi não ouviu aquelas palavras como os demais esquadrões de soldados dali. Davi diz: quem é este circunciso que afronta o exército de Deus vivo? Aleluia, glória ao nome do Senhor. O próprio Saul desanimou: tu não pode ir contra esse homem, tu és um moço, um jovem, ele já é um homem de guerra há muito tempo. Mas Davi tem a perspectiva de fé e não permitiu que palavra de incredulidade enchesse o seu coração. Louvado seja o nome de Jesus. E quando vem Golias contra Davi, Golias vem com seu escudeiro na frente. E o interessante é que Davi vai para ele. E talvez você pense que Davi ia sozinho, mas não, o escudeiro de Davi era invisível. O escudeiro de Davi era o Deus Todo-Poderoso que o havia ungido. Glória ao nome de Jesus. E qual foi o resultado? O resultado é que Davi
derrubou aquele gigante. Porque quando Davi viu Golias, viu que ele era grande, mas viu que ele era infinitamente significante diante da grandeza do Deus que ele servia, o qual lhe havia ungido, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez nós vemos, aleluia, que a maioria estava cheio de incredulidade, mas Davi estava cheio de fé. No texto que agora lemos, que é o terceiro caso, nós encontramos a história de Jairo. Como este principal da sinagoga vai até Cristo e suplica que vá até sua casa e põe as mãos sobre a sua filha que estava quase à morte. E que no meio do caminho chega essas más notícias, as palavras do amigo de Jairo, as palavras de incredulidade. E quando Jairo escuta essas palavras, de imediato Cristo lhe diz estas palavras: não temas, creia somente. Glória ao nome do Senhor. O Senhor não permite que aquelas palavras gerem dúvida, desânimo na vida de Jairo, mas chama a sua atenção para ele e diz: não temas, crê somente. Precisamos dar ouvido às palavras de Cristo. As palavras que devem falar mais alto no nosso coração são as palavras de Cristo. Eu vejo nesse período muita gente dando ouvidos a palavras de ar, de ver, disso, daquilo, e uma verdadeira Babel de notícias para todo lado. E tem gente que se ha transformado em verdadeiros profetas de más notícias. Tem gente que está obcecada e só dá notícia, repórter disso, daquilo outro. E parece que se esquece que as palavras que mais fazem diferença são as palavras de Cristo. O Senhor disse: as palavras que eu vos dou são espírito e vida. Glória ao nome de Jesus. Eu e você não fomos chamados a dar ouvido a palavra de incredulidade, nós fomos chamados a dar ouvidos às palavras de Cristo. E se Ele nos diz: não temas, creia somente, nós podemos ter certeza que Ele vai fazer o milagre. Nós podemos ter certeza que Ele vai mover a sua mão em nosso favor. Nós podemos ter certeza de que Ele vai agir, louvado seja Deus. E que, aleluia, nada está perdido quando Jesus está no cenário. Querido, vença as palavras de incredulidade. E guarde, ouça e guarde as palavras de Cristo, porque elas vão gerar fé no seu coração. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.